Bom, então, as camadas médias e urbanas encolhiam as primeiras devido à generalização do patrocínio, laço de dependência que se criava entre o camponês livre e um grande proprietário. Diante daquele opressor aparelho estatal de altas constantes exigências fiscais, muitos pequenos proprietários, sem condições de pagar, entregavam sua terra ao importante e influente personagem, colocando-se sob sua proteção. Dessa forma, aos poucos, na prática, aquele camponês perdia sua liberdade, ficando vinculado à terra que trabalhava e não mais lhe pertencia. Por outro lado, o latifúndio tirava aquele homem da órbita do Estado. Por sua vez, as camadas médias urbanas viam-se esmagadas por dois fatores. O primeiro deles, o processo de ruralização da sociedade romana, resultava de uma condição básica. Sendo escravista e imperialista, ela só poderia manter-se graças às novas conquistas que renovassem o estoque da mão de obra e trouxessem mais riquezas por meio de saques e tributos. Isso é o que eu expliquei a vocês, né? Que a Pax Romana, o estabelecimento da paz de Roma por César Augusto, criou um problema econômico. Por quê? Porque a fonte de renda era a guerra, através da obtenção dos despojos de guerra, através da cobrança de impostos. E a partir do momento, então, que você tem a Pax Romana, a longo prazo surge uma crise econômica. E aí surgem os famélicos, pessoas que estão na linha da pobreza. E aí o que ocorre como um projeto para resolver esse problema? Um êxodo urbano, as pessoas saem das cidades e vão para o meio rural. E aí que é formada essa estrutura. E que se forma essa estrutura, que é as chamadas vilanias. Então, no campo havia essas regras. Por sua vez, as camadas médias urbanas vinham-se esmagadas por dois fatores. O primeiro deles, o processo de ruralização da sociedade romana, que resultava de sua contradição básica. Sendo escravista e imperialista, ela só poderia manter-se graças às novas conquistas, que renovassem o estoque da mão de obra e trouxessem mais riquezas por meio de saques e tributos. Contudo, o escravismo e o imperialismo marginalizavam grande parte da população, que precisava ser sustentada pelo Estado. A continuidade da expansão era imprescindível, cada vez mais difícil e a custo maior, pela própria distância das regiões a serem submetidas. A preservação e a administração daquele império tornavam-se problemáticas. Quando a expansão cessou pela impossibilidade de continuá-la, desencadeou-se a crise do século III e com ela a intensificação das lutas sociais, a contração do comércio e do artesanato, a retração demográfica, a pressão do banditismo e dos bárbaros. Logo, muitas das atividades urbanas se debilitaram e a insegurança aumentou, levando a forte migração para o campo. Aí estão outras razões e outros motivos desse êxodo urbano. Segundo fator que enfraquecia as camadas médias urbanas era um pesado conjunto de impostos que o Estado cobrava para tentar manter a própria vida citadina. Obrigados a contribuir na promoção de jogos circenses, na distribuição de trigo à população marginalizada, na realização de obras públicas, os curiales, espécie de aristocratas urbanos, procuravam fugir aos seus encargos. O Estado precisou proibir sua migração para o campo e mesmo sua entrada para a camada senatorial ou para o clero. Sua função tornou-se hereditária, como já ocorria com artesãos e camponeses.
A base da sociedade, os trabalhadores livres urbanos tiveram decretada a vitalicidade e hereditariedade de suas funções, sendo reunidos em colegiais, corporações, de acordo com a especialização, para facilitar o controle estatal. Os trabalhadores livres rurais tendiam a se tornar dependentes dos latifundiários por meio do patrocínio e, sobretudo, do colonato. A criação dessa instituição era uma tentativa de responder aos problemas colocados pela crise. Atendia ao interesse dos proprietários em ter mais mão de obra, ao interesse do Estado em garantir suas rendas fiscais, ao interesse dos humildes e despossuídos por segurança e estabilidade. Realmente, com o acentuado recuo da escravidão, que tinha sido a principal força de trabalho do Império Romano, procurou-se construir um novo tipo de trabalhador rural, o colono. Para os marginalizados que abandonavam as cidades e para os camponeses livres sem terra, receber um pequeno lote de um latifúndio, entregando em troca parte de sua produção anual, representa o alimento e proteção naquela época de carestia e segurança. Mesmo os escravos passaram a ter os seus lotes. Ou seja, então, é o que eu disse no início. A solução para a crise em Roma, para a crise do Império, já em seu declínio, foi a ruralização, né? Ir para o campo. Tá? Ir para o campo é desenvolver uma atividade econômica. E as bases do que vai ser o feudalismo estão aí, já estão postas. Tá? Então, aquilo que se forma a partir da crise do Império Romano vai constituir-se naquilo que nós chamaremos de feudalismo. Tá? E a ordem social que está sendo constituída é a sociedade de ordens. É a sociedade de ordens. Tá? Então, o surgimento desse novo personagem, tá? O colono. Realmente, com o acentuado recuo da escravidão, que tinha sido o principal... Não, aqui eu já li. O proprietário procurava, assim, solucionar dois problemas daquele tipo de mão de obra: sua baixa produtividade e sua pequena taxa de natalidade, oferecendo melhores condições de vida. Ou seja, o colono surgia do aviltamento da condição do trabalhador livre e da melhoria da condição do escravo. Ele estava vinculado ao lote que ocupava. A terra não poderia ser vendida sem ele, nem ele sem a terra. As obrigações que devia não eram leves, mas estavam claramente fixadas e não podiam ser modificadas pelo latifundiário. O colonos era juridicamente um homem livre, mas verdadeiro escravo da terra. É por isso que aí surge a sociedade de ordens, porque era uma condição imutável. Já não havia mais mobilidade social, né? A possibilidade de mobilidade social. Mas então, naquele tempo, eles já tinham a ideia de colonização, já tinham uma ideia. Então, tudo isso estava em formação. Tudo isso estava em formação. O colono vai ser o laboratório, será o servo. Será o servo que sustentará a base da pirâmide da sociedade de ordens medieval. Então, a penetração e a fixação dos germanos em território romano muito pouco alteraram esse quadro. Pelo contrário, reforçaram a importância dos laços de parentesco em detrimento dos de cidadania, como já ocorrera nos últimos tempos romanos. Também como a romana, isso é uma coisa desses povos, principalmente os germanos. Os germanos consideravam o Estado
uma questão de família, uma propriedade da família, como uma extensão do seu poder privado. Isso é algo que nós, durante a Idade Média, não podemos falar em esfera pública, apenas em esfera privada. A diferença é essa. Quer dizer, a esfera pública é o estatuto de igualdade. Nós estamos sob a esfera pública hoje. Mas o que vocês têm que compreender é que durante a Idade Média, o nascimento, inclusive o nascimento dessa Idade Média, a relação era de desigualdade. É uma sociedade hierarquizada, plenamente hierarquizada. As pessoas são iguais? Não. Mas agora, como eu vou dizer para vocês que nós não somos iguais? Eu tenho que, de alguma forma, demonstrar a você que nós somos diferentes. Tá? No caso da Idade Média, que uma classe é superior à outra. É a formação de estamentos. Tá? E a formação de uma estrutura rígida. Então, nós observamos tudo isso começando a se configurar. Nós já observamos um esboço disto. Aqui, ó. Também como a romana, a sociedade germânica era rigidamente hierarquizada, com uma aristocracia que possuía a maior parte das terras, uma camada de homens livres e guerreiros. Por fim, os escravos. Aliás, essa estratificação semelhante à da sociedade romana facilitou a lenta fusão entre os dois povos, ocorrida horizontalmente entre grupos hierárquicos correspondentes, de início, sobretudo, às aristocracias. Já no século III, precisando de soldados diante do retrocesso populacional, o Estado romano contratara muitos germânicos, às vezes tribos inteiras. O pagamento por esse serviço era a entrega de lotes fronteiriços, hospitalitas, prática que se estendeu a todo o território romano com as invasões no século V. No entanto, os moldes em que se dava aquela partilha variavam. No caso, os visigodos e dos burgúndios, os invasores ficaram com 2/3 da terra, mas apenas em determinados locais. Os ostrogodos, por sua vez, aceitaram receber 1/3. Por esses acordos, evitava-se o confisco violento de propriedades, até porque havia abundância de terra diante do retrocesso demográfico, a ruralização, né? E as aristocracias se aproximavam. A contraprova temos no reino vândalo, onde a inexistência de contratos de hospitalidade levou à expropriação por parte dos invasores, o que descontentou fortemente os proprietários romanos e possibilitou a fusão racial, como ocorreria em outros locais. É interessante observar também, porque quando o Império Romano estabelece a Pax Romana, eles não querem mais a prática da guerra. De certa forma, o Império ele se desmobiliza também. O Império, como foi falado no texto, ele é enorme. Se vocês observarem, ele pega todo o norte da África, todo o sul da Europa, chega no Oriente Médio
tá? Pega ali a Pérsia, impérios importantes. Pega ali toda a Grécia, o Mar Egeu, tá? Da Espanha à Grécia, do Egito ao Marrocos, toda a orla do Mar Mediterrâneo. É um império extenso, super extenso. Então, é difícil você administrar também. Mas alguns fatores dificultaram a aproximação entre os conquistadores e conquistados. A fraqueza demográfica germânica ajudava a explicar a recusa à miscigenação em certos reinos, talvez como forma de preservação de identidade. Para tanto, havia certa segregação, com bairros separados para os romanos e bárbaros nas cidades da Itália ostrogoda, com a função militar proibida aos romanos em diversos reinos, com os germanos em quase todos os locais usando sua roupagem tradicional que os distinguia facilmente dos nativos. Foram proibidos os matrimônios mistos, determinação de uma lei romana em 370, e que os germanos mantiveram em alguns reinos até meados do século VII. Os portugueses no Brasil foram espertos ao fazer a conversão. Porque você imagina se os portugueses na colonização do Brasil eles não tivessem feito essa conversão. Vocês calculam? Então, quando você conquista um povo, você precisa de alguma forma convertê-lo. Se apropriar culturalmente, mas fazer a conversão, que pode ser a conversão religiosa, tá? Mas quando você proíbe também o casamento, aí é algo um pouco complicado, né? Porque quando você é miscigenado, há um hibridismo e você faz parte, né? Você começa a fazer parte, porque você tem sua família ali, você aderiu à cultura do colonizador. Você passa a ser, de alguma forma, claro, dentro de uma hierarquia, mas de uma forma ou de outra você é integrado. Agora, os romanos não fizeram isso, pelo visto. Mantiveram esses povos dentro da sua cultura. Mais importante foi a questão religiosa, já que os ostrogodos, visigodos, vândalos, burgúndios, suevos e lombardos adotaram o arianismo, heresia que os afastava da população romana católica. Talvez essa opção religiosa tenha mesmo sido outra forma de os bárbaros conservarem sua identidade. Por exemplo, na escravidão dos povos afrodescendentes, o que era para muitos grupos importante, manter a sua cultura. Por exemplo, o maracatu. O maracatu fala lá o Alberto da Costa e Silva. Não sei se é o Alberto da Costa e Silva ou Emílio Leviati da Costa que fala que quando o senhor da Casa Grande via, achava que eles estavam fazendo uma festa apenas, mas muitas vezes um rei de um império africano decaído estava na condição de escravizado, da senzala. Era os súditos fazendo uma reverência e uma deferência ao rei, ao nobre, que estava na senzala como cativo. É manter a cultura intacta.
Manter a tradição, certo? Manter a tradição é um fator de resistência. Tá? Então, aqui, paralelos, né, feitos. Talvez essa opção religiosa tenha sido outra forma dos bárbaros conservarem sua identidade, que explicaria o fato de que os godos terem colocado obstáculo jurídico à adoção do arianismo por parte dos romanos. Igualmente, funcionando como obstáculo, francos, alamanos, alanos, ângulos, saxões permaneceram ligados ao paganismo. Empecilho que foi sendo removido a partir do momento em que os francos, em 496, e os visigodos em 587, se converteram ao catolicismo e acabaram em diferentes momentos sendo imitados pelos demais germânicos. Tá? Então aí é o processo de conversão. Mas aí já com o império, né? Decaído já. A aristocratização da Alta Idade Média. Pelo que acabamos de ver, as características sociais básicas do Império Carolíngio já se encontravam presentes na fase anterior. Tanto juridicamente, uma grande linha divisória separava livres e não livres, quanto economicamente, que na verdade é o melhor critério para se entender a sociedade da Alta Idade Média. Richard Salter observou com razão que, para o pensamento medieval, o conceito de simples liberdade não tinha atrativos. Era praticamente insignificante e, consequentemente, era difícil imaginar um homem livre que não fosse membro de algum grupo privilegiado. Isso é realmente uma característica da Idade Média. É uma sociedade gregária. Ninguém sobrevive sozinho, a não ser alguns ermitões, né? Mas aí não é a maioria do povo. A maioria do povo vive seja os monges no monastério, seja os cavaleiros medievais em seus castelos, sejam os servos em sua gleba. A sociedade é a sociedade gregária. Como a terra era quase a única forma de riqueza da época, não existia uma camada urbana de comerciantes e artesãos que exercesse por conta própria e regularmente seu ofício, mas apenas uns poucos indivíduos dedicando-se àquelas atividades. A sociedade estava polarizada entre os proprietários fundiários de um lado e os camponeses despossuídos de outro. Dentre os primeiros havia pequenos e médios proprietários, camponeses livres, pagenses, que trabalhavam sua terra com a ajuda de familiares e uns poucos escravos. Como todo homem livre, eles deviam, além do juramento de fidelidade ao soberano, serviço militar e judicial, encargos muito pesados para os seus recursos. Assim, diante da pressão de vizinhos mais poderosos, quase sempre entravam sob seu patrocínio e aos poucos perdiam na prática sua condição jurídica de homens livres. A camada de proprietários fundiários tendia, portanto, a se justificar com os potentes, aqueles que detinham imensas extensões de terras e neles privilégios concedidos pelo soberano. Essa aristocracia laica descendia da romana, da germânica e ainda de ambas, devido à fusão que ocorrera no período anterior. Era, portanto, constituída por famílias que há muito possuíam grandes latifúndios. Ademais, por serviços prestados ao rei na guerra e na administração, cada nobre recebia usufruto de uma nova extensão de terra, que é o benefício, pertencente ao soberano. Também ele, grande proprietário. Era comum condes tendo cerca de 4.000 hectares de terra.
No reino de Carlos Magno, diante da abundância de solo, resultando da expansão territorial, inúmeros benefícios foram concedidos, muitas vezes com imunidade. A aristocracia eclesiástica, proveniente daquelas mesmas famílias, além de desfrutar a imensa riqueza fundiária da igreja, também recebia benefícios e imunidades, muito próximos uma da outra. Das duas aristocracias passaram a estar ainda mais ligadas pela instituição da vassalagem, que é a relação de suzerano ou vassalia, né? Eram grandes extensões. É um pouco do que se tentou fazer aqui nas capitanias hereditárias. Nas capitanias hereditárias, o que se fez? Se fez o seguinte: se distribuíram os lotes de terra, não foram isso? E aí, essa terra que era doada aos... Eram os capitães donatários, né? Eles cediam... Fidalgos. Eles tentaram distribuir essa terra no Brasil. Pernambuco mesmo era uma capitania, São Paulo, São Vicente mesmo era uma capitania. Muito do que ocorria no modelo medieval. Não deu muito certo. A produção era a produção do engenho, da indústria, né? Mas é algo um pouco parecido, né? No começo do século VIII, quando Carlos Martel buscava recursos para enfrentar a invasão muçulmana, confiscou terras da igreja para entregar aos guerreiros que necessitavam. Abrindo dessa forma uma questão perigosa. Para contorná-la, imaginou-se unir duas instituições pré-existentes, a do benefício e da vassalagem. A primeira, sabemos, era a concessão da posse, e não da propriedade, de uma terra para remunerar determinado serviço. A segunda, que designaram no século VI, a dependência servil de uma pessoa a outra. No século VII, uma relação de homens livres e inferiores. A partir do século VIII, indicava uma ligação social entre elementos da aristocracia. Desde então, somente um vassalo, servidor fiel, poderia receber um benefício, termo substituído entre fins do século IX e fim do século XI, conforme o local por feudo, como remuneração por seus serviços. As relações sociais entre membros da aristocracia laica ou clerical davam-se apenas de práticas econômicas, terra entregue ou recebida, políticas, poderes naquela terra, e religiosas, juramento de fidelidade. Ou seja, era o juramento, que você tinha que ajoelhar, ficar com as mãos assim. Aí quem cedia a terra ficava em pé e colocava as mãos embaixo de quem estava prostrado, né? E depois era selado o compromisso com um beijinho, com a bitoca, né? Com a bitoca, um beijinho. Então, essa era essa relação do rei. O rei não era vassalo de ninguém, o rei era um suzerano mor. Mas todo nobre, que era também um doador, um suzerano, era ao mesmo tempo um vassalo. Porque, por exemplo, o marquês era vassalo de um duque, tá? Porque a terra foi concedida a ele. Era isso, quer dizer, se eu sou nobre, eu recebo a terra. Se eu recebo a terra, eu sou um vassalo, sou nobre. Mas só que essa terra que eu recebi, eu vou dividi-la com outros nobres.
Aí então eu serei o suzerano. Tá? Só Carlos Magno era suzerano, não era vassalo de ninguém. Vocês entenderam a relação? Professor, e os escravos nesse contexto? Então, os escravos se tornaram basicamente os servos, né? Basicamente os servos. As relações de servidão. Porque nós observamos que o escravo romano vai ser o servo medieval. Ele já se submete em gerações, né? O que fica fácil para a igreja dizer, olha, há uma providência aqui divina. Se você é um trabalhador rural, seus pais foram, seus avós foram, seus filhos serão e seus netos serão. Porque não havia mobilidade social. Um servo não poderia se tornar um nobre. Em Portugal, sim. Espanha. São casos atípicos. Existia essa mobilidade social. Agora, no resto, era por sangue, o sangue azul. Era a linhagem. Tinha que fazer parte de uma linhagem. E o estatuto, como eu falei, era de desigualdade. Porque é uma relação onde prevalece a esfera privada. Ou seja, não havia o estatuto de igualdade. É importante esse texto porque vocês percebem como isso vai se configurando a partir da queda do Império Romano do Ocidente. Eu disse no começo da aula que a sociedade medieval ela nasce da crise da dissolução do Império Romano Ocidental, que cai no século V. Mas antes de cair, boa parte das bases, que é o medievo e o feudalismo, já são dadas no final do Império. A partir da crise dentro do Império Romano e como uma das soluções, o êxodo urbano, a ida para o meio rural para desenvolver uma atividade econômica, porque até então o Império, desde César Augusto, o Império já tinha estabelecido a chamada Pax Romana. E a Pax Romana era importante porque boa parte daquilo, da riqueza, da atividade econômica vinha da guerra. Então, na tentativa de estabelecer e de restabelecer uma nova atividade econômica, ora, foi-se para o campo a produzir. Então, é interessante porque você tinha uma vasta região, assim, de campo, de terra, que precisava ser povoado, que precisava ser colonizado. Aí surge a figura do colono, é aí que surge a figura do colono. E bem ou mal, essa terra foi distribuída. Não é o que a gente pode chamar de reforma agrária, não. Porque ela foi distribuída dentro de uma hierarquia. Quem era escravo, continuou escravo. Quem era escravo não se tornou senhor feudal. Quem era escravo não se tornou senhor feudal.
No outro extremo da sociedade carolíngia estavam os trabalhadores, numa grande variedade de matizes jurídico-econômicos. Eu vou fazer essa pergunta quem está com o celular. O que provocou longas controvérsias historiográficas. Lembramos rapidamente alguns tipos. Os assalariados constituíam um pequeno grupo de homens sem terra, mas também, por diferentes circunstâncias, sem laços de dependência, o que se deslocavam constantemente, oferecendo em cada local de trabalho, em cada troca de casa, comida e umas poucas moedas. Tudo indica que eles fossem quase sempre artesãos, expressão da modesta recuperação demográfica e econômica da época. Então, mas presta atenção, porque esse artesão da Idade Média, que vai ser uma figura eclipsada totalmente na Baixa Idade Média, ele começa a ganhar um protagonismo. Porque a partir do momento que surge a burguesia como uma nova classe social, essa burguesia ela vai se associar a esses artesãos. Tá? No estabelecimento das fábricas, das primeiras manufaturas. Mas isso ainda não é possível, por quê? Porque a sociedade ela é ruralizada e ela vai ser do século V ao século X, XI. Nós temos aí 500, 600 anos de ruralização. Tá? Porque a urbanização ela só vai começar a partir da ação dos cruzados, século XI, XII, XIII, que é o Renascimento Urbano. Porque até a dissolução do Império Romano, até os cruzados, você tem século V ao século XI, XII, você tem 600 anos aí de ruralização da Europa. Esse período que fala que é o período do feudalismo, período chamado Alta Idade Média. Esse que é o período da Alta Idade Média. Que o feudo é um núcleo social, econômico, político, cultural. É uma célula, é uma sociedade da Europa, é uma sociedade celular. Cada feudo é como se fosse uma célula. Durante esse período, com o final da República Romana, eles começam a ir para o campo. Aí depois eles voltam de novo, próximo às cruzadas, eles voltam de novo para a cidade. Isso. Interessante, né? Interessante. Porque é um processo de ruralização. Eu acho que é importante a gente entender esses 600 anos de ruralização. Veja, é um momento onde a Europa ela fica isolada, né? Ela é uma sociedade, por exemplo, existe o rei e tal, Carlos Magno, a dinastia merovingia e carolíngia, mas basicamente ela é organizada em feudos, né? O feudo é uma unidade social, econômica, política, cultural e cotidiana. A vida das pessoas dos súditos estavam ligadas ao feudo intimamente. Agora, o que isso significa, né? Significa, eu acredito que esse período de ruralização é um período de estabelecimento daquela aliança entre a igreja e a nobreza, mas é um período de domínio completo de dois grupos sociais. A igreja e a nobreza, exatamente, que submete
que submete, é um projeto de poder. Vamos entender assim, é um projeto de poder. É uma sociedade que ela tem que ser, de alguma forma, subdesenvolvida mesmo. Ela não pode ser plenamente desenvolvida. Porque vejam, muitas vezes, para você obter a hegemonia, você precisa de uma massa obediente, de uma massa, veja, é uma estrutura onde o poder era concedido à nobreza e à igreja. É um poder absoluto. É um poder, mas esse poder se esvai com o renascimento urbano. Daí um período que nós temos as reformas religiosas, por exemplo. Porque além da revolução urbana, do renascimento urbano, não se esqueça, nós temos um renascimento científico. Durante a Idade Média, as pessoas não poderiam sequer perguntar: Deus existe? Deus existe? Pô, você era... acabavam com você. Mas a partir do renascimento científico, começou: Deus existe. Os dogmas caem. Então a Idade Média ela é muito mais um projeto de poder, de consolidação do poder da nobreza e da aristocracia e da igreja. Que esse poder se esvai quando tem um renascimento urbano, cultural, né? Científico. É um período de reformas religiosas. É um período de reformas religiosas. E aí nós temos guerras religiosas. Guerras por religião não é fácil. Nós temos toda a Europa envolvida em guerras. Protestantes, católicos protestantes. É o período das grandes navegações. E as grandes navegações, não se esqueçam, você tem acesso a um outro mundo, a uma outra cultura, a uma outra civilização. Com o restabelecimento das rotas comerciais, as pessoas vêm com notícias de outro mundo, porque até então a Europa era um mundinho fechado. Ora, para manter o poder é preciso deixar a população alienada muitas vezes. Porque nas ditaduras o primeiro alvo é sempre a universidade. Já perceberam? É o primeiro lugar onde eles mandam a polícia, os tanques. Por quê? Porque aqui que está a massa crítica. Porque para você manter o poder, as pessoas não podem pensar, as pessoas têm que serem submetidas. Mas só que a partir do século XII, XIII, XIV, XV, isso muda. É o período de expansão comercial. É um período de reformas religiosas. É um período de grandes transformações. É o que nós chamamos de Baixa Idade Média. Tá? Vamos aqui para avançar um pouco nesse texto. Professor, a dinastia carolíngia, ela explicava, assim, dentre os impérios, assim, qual?
carolíngio era o maior império da Europa ali no século IX. Praticamente era a Itália, a região da França, a região da Alemanha, da Europa Central ali. Era um baita de um império. Praticamente a Europa toda, né? Então ele veio antes do Império Romano. Depois o ápice do Império Carolíngio é a coroação de Carlos Magno em 800 depois de Cristo, em 25 de dezembro do ano 800 depois de Cristo. 25 de dezembro de 800 depois de Cristo. Em Paris. Então, é o seguinte, aí você tem um império, mas é um império vasto, porque quando Carlos Magno morre, ao Tratado de Verdun, que restabelece seus filhos, um fica com a Itália, outro fica com a Alemanha, outro fica com a França. Você tem ideia da vastidão desse império. Mas é depois da queda do Império Romano. Tá? Eu achei que era no mesmo período. Não. Mas aí, então, você tem um esfacelamento, né, desse império. E no século seguinte você tem as cruzadas, você tem os renascimentos. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que não existe muito uma estabilidade, uma certa estabilidade se falando em Idade Média, né? A coisa é um pouco desorganizada, assim. A seguir vinham os colonos, que apesar de serem juridicamente livres, cada vez mais sentiam a fraqueza da autoridade pública que deixava amplos poderes nas mãos dos grandes detentores de terras. Sua situação oscilava conforme os momentos e os locais entre os pagenses e a dos escravos. Aos poucos ocorria a degradação do colono para a condição que ia sendo conhecida por servidão. Na realidade, os servos representam na sociedade carolíngia o máximo 10% do conjunto de trabalhadores rurais, mas sua importância crescia bastante na Idade Média Central. Isso levou os historiadores a longos debates sobre as origens, sem se chegar a um consenso. Possivelmente, eles foram produto de mudanças ocorridas na situação jurídica e econômica dos escravos que tinham recebido lotes de terra e dos colonos que iam perdendo sua condição teórica de homens livres. Por fim, uma mão de obra escrava que também gerou muita controvérsia para Marc Bloch era o número reduzido para René Douher. Ela permaneceu vigorosa no Ocidente durante toda a Alta Idade Média, desaparecendo progressivamente apenas no século seguinte. Um novo condicionamento demográfico e econômico. Mais uma vez, seria importante examinar as especificidades regionais na Península Ibérica. Por exemplo, enquanto em Portugal, sul de Leão, Castela e Aragão e Catalunha, ela permaneceu de fato vigorosa, mesmo nos séculos XI e XII, na Galícia. Antes disso, ela já tinha entrado em crise devido ao distanciamento em relação às fontes de aprovisionamento. A feudoclericalização nos séculos XI e XII. O estudo das relações sociais na Idade Média Central remete-nos diretamente a um dos mais polêmicos temas da historiografia contemporânea, o feudalismo. Desde o século IX, são numerosas as linhas interpretativas, as principais resumidas e discutidas por Alain Guerreau, mas não podemos aqui entrar nesse debate necessariamente longo e erudito. De maneira ampla, ele gira em torno de um duplo significado do termo. No sentido estrito, ele refere-se aos vínculos feudo-vassálicos, isto é, como veremos as relações político-militares entre membros da aristocracia. No sentido lato, designa um tipo de sociedade com formas próprias de organização econômica, política, social e
cultural. Contra a predominância. O problema desse período é o seguinte: como eu falei, a dissolução do Império Carolíngio. O período de descentralização é este período, do século IX, X até o XI. 9, 10 e 11. Porque ali você não vai ter mais o império das dimensões do Império de Carlos Magno. É ali que você tem uma pulverização. Se há um momento de descentralização do poder, descentralizar assim, o rei perde a sua importância. É o momento que o rei perde a sua importância. E é o momento em que os barões, os duques, os ducados e os marqueses têm um poder, muitas vezes maior do que o do rei. Maior do que o do rei. Interessante, né? Mas isso tem prazo de validade também. Por quê? Porque nós teremos, a partir do século XIV, XV, o absolutismo. Porque no absolutismo, você tinha uma descentralização, você volta a ter uma centralização em torno do poder do soberano absoluto. E esse absolutismo ele vai até a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa representa o fim do absolutismo. Quando Luís XVI é guilhotinado em praça pública, sua cabeça rola, é o fim dessas relações que se constituíram no início do século V. Vocês estão tendo um panorama geral da situação? Essa nobreza, ela tem o seu declínio na Revolução Francesa, quando a cabeça de Luís XVI da dinastia dos Bourbons rola. Ele vai, né, para a guilhotina. É simbólico. Porque marca o fim da esfera privada, da desigualdade entre os homens, para o estabelecimento da esfera pública, que é o princípio da Revolução Francesa, liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, quem elege os reis? Pois é, isso daí é uma pergunta importante. Por quê? Porque você, veja. Eu ouvi uma frase ontem, que ela é interessante, eu esqueci o nome do autor agora, mas eu vou me lembrar depois. O poder, e é uma coisa que vocês têm que entender, o poder só respeita o poder. O poder só respeita o poder. Então, para ser rei, você tem, por exemplo, uma certa... o feudo, né? Vamos falar do período posterior a Carlos Magno. Você tem o feudo. Quando um conjunto de senhores feudais se reúnem sob a liderança de um outro nobre, se estabelece uma hegemonia. Uma hegemonia não. Se estabelece o que nós chamamos de... Vai na Inglaterra. Os Tudor e os Stuart. São duas casas reais. Os Tudor tiveram Elizabeth I, a rainha anglicana, protestante. E os Stuart tiveram
Mary, a rainha católica, eram meio-irmãs, filhas de Henrique VIII. E a disputa entre essas duas casas reais, eles se alternaram no poder. Quando Elizabeth morre, James I é o Stuart, católico. Essas casas eram definidas pelas práticas religiosas, com laços históricos aí. Porque, então, é assim que se assume o poder. Quando, por vínculos religiosos, por exemplo, se tentou um golpe contra Elizabeth. Aliás, Elizabeth I tem 2 golpes, tentativas de golpe que eu me lembro. A primeira foi sob a liderança do Duque de Norfolk, tá? Que era católico, tá? E que pretendia restaurar o reinado de Mary, a católica, mas só que houve aí uma obtenção de cartas da conspiração que envolvia Mary. As cartas eram assinadas por Mary com selo real da casa Stuart. O que Elizabeth fez com sua meia-irmã? Isso sufocou a rebelião. Mas se o Duque de Norfolk e Mary Stuart tivessem feito um golpe, Mary teria sido rainha absoluta. Então, muitas vezes os nobres eles se reúnem em aglutinações, em grupos, que muitas vezes fazem uma revolução dentro da monarquia e tomam o poder. Então, cada uma dessa agremiação é formada uma casa. Por exemplo, hoje, alguém sabe do rei da Inglaterra, Charles III, qual é a casa dele? A casa real? Windsor. Mas chama Windsor. A casa de Windsor, que é o nome da dinastia. Você percebe? Então, o poder respeita só o poder, por quê? O poder só respeita o poder porque você vai derrubar o rei, ou você vai fazer parte de uma linha sucessória, mas você tem que legitimar isso. Porque você tem que afirmar, olha, Deus quis assim, não sou eu. Eu não sou alguém ambicioso. Deus me colocou para essa tarefa, para essa missão. Então eu estou fazendo nada mais do que eu, como um servo de Deus, seguindo a vontade de Deus. Professor, tem a questão também judaica, né? Que antes o próprio Deus era o rei do povo judeu. Daí o povo pediu, né, o povo pediu um rei para Deus. Aí Deus deu Saul, segundo a história. Aí o povo elegeu um rei, né? É o povo que elege os reis? Não. Por isso que eu falei, o poder só respeita o poder.
Nesse período, nós não temos uma eleição para a escolha do governante. O que ocorre, nesse caso que você está dizendo, é uma aceitação ou não de determinado rei. A aceitação pública ela é importante, mas ela não é determinante. Professor, nesse período eles tinham consciência dos mercantes, né? Como Veneza, Genova. Como é que eles se relacionavam com essa ideia de repúblicas na época? Então, Maquiavel é a grande fonte, né, para mostrar para a gente, ele como florentino. Na própria obra de Maquiavel, você vê que a Península Itálica ela é composta por um conjunto de principados, né? E esses principados, eles operam muito parecido ao sistema feudal. O sistema feudal. Mas é interessante porque ali em Veneza, por exemplo, em Florença, nas cidades italianas ali, o comércio permaneceu altamente desenvolvido. Mesmo durante a Alta Idade Média. Mesmo durante a Alta... É um caso atípico na história medieval. Né? Mas você tem ali Maquiavel, por exemplo, deixa claro que o príncipe precisa ser amado, mas não totalmente amado. Odiado, mas não totalmente odiado. Porque se ele for muito amado, as pessoas serão, como eu digo, lascivos, não levarão o príncipe a sério. Se ele for temido, totalmente temido, as pessoas farão revoluções para tirá-lo. Então o príncipe ele deve conduzir as suas ações com base, ele deve ser amado e temido, ora muito amado, ora muito temido. Isso já mostra que esse príncipe ele já tem um poder ali absoluto. Mas o sentido público não é o mesmo da Revolução Francesa. Porque o povo participa, a opinião do povo é importante, mas como eu disse, ela não é determinante. Até mesmo porque quando se fez a Revolução Francesa e levaram o rei até mesmo na Revolução Inglesa, quando levaram, acho que Charles I na Revolução que o Oliver Cromwell chega ao poder, né? A Revolução, esqueci o nome daquela revolução, e ele se declara Lorde Protetor, o rei fala, olha, você tem consciência de que você está matando alguém ungido por Deus, que é o representante de Deus. Então, o seu ato é um ato de heresia, de sacrilégio. Eu vi um vídeo sobre o julgamento dele no YouTube atrás. É interessante, porque ele julgar é a primeira pergunta que ele faz para o tribunal sobre que autoridade você me julga o questionário. E eles são incapazes de responder essa pergunta. Porque esse conceito de soberania popular não existia na época. Então, a ideia de soberania popular não existia na época. Você percebe? Então, o povo ser amado ou temido, você tem que considerar o povo, porque o povo você vê que é um agente ativo, né? Mas não é determinante. O povo, todo o poder emana do povo somente após a Revolução Francesa, porque aí nós temos a esfera pública, porque aí nós temos a figura emergente do cidadão, né? Da cidadania. É a partir daí. Porque até então o povo é súdito, conta o que o povo pensa, conta. Mas o poder não emana do povo.
poder emana de Deus. Então, quem é o povo para, como você mesmo disse, sobre qual autoridade? Porque não se tinha mesmo, como você falou, soberania popular nesse período. Então, na sociedade altamente religiosa, você cortar a cabeça do rei, é um ato semelhante a de um anticristo. Que até então Deus era algo que estava posto. Percebem? Entenderam? Mais ou menos? Então tem as suas diferenças aí. Tá? Muito bem, então vamos nessa. Frio, né? Frio, final de semana aí. Vamos ver onde que é mesmo as frequências. Frequências. Muito bem, meus jovens. Até, então, semana que vem. Semana que vem talvez não tenhamos, hein? Aí a aula vou procurar saber. Tá? Se vamos ter aula ou não, porque temos feriado e geralmente... Eu acho que sexta-feira a gente não vai ter também. Então, e talvez sexta, talvez não tenha no sábado, mas vamos ver. Tá? Um abraço.